Mas olha só, falando do Stories, tem um rapaz aqui que falou: Ah, eu não acho que é legal, né? Tem muita divisão aqui, né? Tem pessoas falando que sim, que é super importante, né? A retenção. E pergunta não tem. Ah, não acho importante Stories porque depois de 24 horas ele some. É uma subdivisão da plataforma isso aí, né? Tem Stories, tem Feed e tem Reels, é o que você está explicando, né? Mas agora uma pergunta minha. Quanto mais tempo a pessoa fica no Stories, mais aumenta a retenção. Em cima disso tudo, o algoritmo entende que aquilo é de suma importância para aquela pessoa e ele começa a entregar mais? Fala pra gente isso. Total, total, Flávio. E é extremamente importante justamente por isso. Vamos pensar o seguinte: primeiramente, por que não ter stories? O Stories ele é mais uma das ferramentas que o Instagram te permite apresentar o seu produto, o seu serviço. Quando você escolhe não estar lá, é a mesma coisa de você dizer para o Instagram que você não quer criar conexão com o seu seguidor. Quando você informa isso para o Instagram, ele entende que você não é relevante. Porque o foco do Instagram é que o seu perfil seja relevante. O Instagram foi desenvolvido para criar relacionamento. Sabia disso? Então, assim, ele quer relacionamento. Por isso que o Instagram ele não é um espaço para ser institucional. Diferente de um site, né, que a gente precisa, é o nosso www. Né, assim? .com.br. Ele é algo que precisa ser institucional. Agora, o Instagram, a rede social, ele não é esse espaço. A rede social é o espaço onde a gente precisa criar conexões, a gente precisa criar laços. E não é no feed que a gente vai fazer isso. Não é no Reels que a gente cria isso. É lá nos stories. É lá nos stories que eles vão conhecer assim, olha, esse instalador aí, ele fura um cano, né? Acontece. Gente, fala a verdade. Quem é que nunca furou um cano errado aí? Mas ele quer saber, não é se você fura o cano, se você é um cara perfeito, é se no problema, se você consegue resolver. Se Com é no certeza, com perrengue, certeza. como é que você se demonstra? A gente precisa saber conduzir uma narrativa, conduzir o seu processo evolutivo como profissional e demonstrar isso. Quando você pega e fala, olha aqui, gente, olha que situação. Pega essa situação e gera conteúdo para você mesmo, gera conteúdo ao seu valor. Olha, eu fui lá e comprei, quebrei, aí mostra o processo, mostra o cliente depois, cria um conteúdo para o cliente mesmo dar um depoimento desse serviço que você fez. Mas, por É, exemplo, nisso daí que você está falando, Paola, eu posso criar um story, eu posso desses aí criar um feed ou não? É assim, eu recomendo que não. Que não, né? Que não. Por Porque quê? o pessoal que eu vejo, o que acontece? Quando eles têm falado story, eles. Qual que é a crítica que eu percebi, né? Que eu tenho que criar um story todo dia. E você tem aquele trabalho, né? E o pessoal muitas vezes não quer o trabalho, quer tipo publicar como você acabou de falar, como se fosse uma página de internet, né? Eu coloco lá meus depoimentos e tudo mais, fica lá, quem quiser entrar lá, entra lá e verifique, né? E essa parte que você está comentando com a gente é um trabalho diário, né? Então é você colocar ali o seu dia a dia, como você está fazendo o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Então eu acredito também, me corrija se eu estiver errado, que o pessoal tem essa preguiça, né? Porque você tem que estar ali divulgando o tempo todo. Isso é um trabalho, né? É justamente isso, Adriano. Adriano falou tudo, gente. Maravilhoso demais. Por quê? A gente precisa ter esse ponto. A gente precisa entender que o Instagram, sim, é um trabalho. Peraí, então quando começar a postar? Quando começar a entregar conteúdo de valor para o meu Instagram, para o meu perfil? Por que, que alguns perfis crescem e outros não? O que, que o perfil que não cresce faz e o que, que o perfil que cresce faz? O que, que eles têm em comum? Vamos pensar? E uma das coisas que eu posso dizer para vocês é a constância na criação de conteúdo. Essa constância ela é extremamente importante, né? Então, a gente tem que entender, de fato, que Instagram, gente, é trabalho. É trabalho, é trabalho. Né? Instagram é um momento que você precisa planejar, precisa ser planejado, precisa ser pensado, precisa ser elaborado. Não é só criar por criar, não é só simplesmente abrir a câmera do celular aqui e tirar uma foto de qualquer jeito. Eu não estou dizendo para vocês não fazerem, mas eu estou dizendo para vocês pensarem, né? Começar a ter esse olhar, né, de, nossa, eu vou tirar uma foto que estou fazendo uma infra, por exemplo. Tem um propósito além, né? Tem que ter um propósito para você fazer aquilo, né? Isso. Uma coisa muito interessante é isso que você traz, né? O propósito. Qual que é o objetivo?
vamos pensar nos formatos, né? Então, por que que eu não recomendo do jeito que você fez no Stories, você baixar, né? E colocar no feed? Porque, às vezes, o formato que você colocou a foto ou o vídeo não é um formato que vai se enquadrar no feed. E às vezes, a narrativa que você trouxe também não é interessante. E esse é o ponto legal. Isso é importante da gente saber o que funciona no story, o que funciona no feed, para que a gente não confunda as situações. Então, o story, ele precisa de algumas ações, e essas ações é diferente do feed. Já o feed, ele precisa ter uma outra pegada totalmente diferente, que é os destaques, por exemplo. O que precisa ter na minha biografia, que é quando a gente entra no perfil, onde a gente vai conhecer ali o perfil. O que preciso ter, de fato? Porque no feed... No feed seria as fotos, as publicações, são as né? publicações que a gente faz, isso mesmo. Então o pessoal que está em casa ali para poder entender um pouquinho, quando tem o feed, você entra ali no... Me corrija, hein? Vai que eu erro aqui. Você me fala aqui, viu, Paola? Você entra lá no Instagram, aí mostra a pessoa lá, né? Quantos seguidores ela tem, do ladinho tem as publicações, é isso mesmo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, o feed são as publicações, exatamente, que a gente faz. Ah, fiz uma foto bonita, quero falar né, uma data comemorativa, aqueles posts, né, criativos que a gente sobe e deixa lá, que fica eternamente até a gente pagar ou arquivar. Então, trazendo ali para o Stories, e muitas pessoas, o que a gente precisa pegar, gente, é criar o storytelling. O que é um storytelling? O story ele foi desenvolvido para você criar uma narrativa, né? Muita gente não tem vontade de criar stories porque talvez não sabe quem é a persona, não sabe o que comunicar, não sabe o que falar. E como que a gente descobre o que falar? Quem conseguindo entender primeira coisa, que eu preciso planejar o meu conteúdo. Esse é um ponto importante. Preciso entender que eu preciso planejar o meu conteúdo. Eu preciso separar talvez 20, 30 minutos da minha semana para pensar em quais conteúdos eu vou postar no decorrer dessa semana. Né? Então, porque o dia a dia, às vezes, é muito corrido. Você está numa obra, você está fazendo uma infra, às vezes esqueceu o material, precisa voltar, precisa de um distribuidor. Pode acontecer N situações e acaba que passa despercebido ali. Mas quando você tem já uma roteirização, já tem um roteiro, e aí você só vai cumprindo, né? Você determina uma meta. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Adriana, quantas vezes eu preciso postar no feed? Quantas vezes eu preciso postar nos stories? Uma pergunta que vem bastante lá no direct, na caixinha de pergunta. E aí eu quero dizer para vocês, a quantidade e a frequência de vezes que você tem que postar é aquela frequência que funcione para você. Primeira coisa. Que funcione para o seu modelo de negócio, para um jeito que você mantenha constância. O importante é você manter constância. Ah, vou postar ali uma vez na semana. Cara, se você vai conseguir fazer um post de qualidade uma vez por semana, excelente. Sabe um outro ponto que é muito importante a gente falar? Seria as legendas. As legendas, é verdade. Né? O que a gente chama de copy, né? E aí, o que eu percebo na legenda? Às vezes a pessoa tira uma baita foto, Adriano. Aquela coisa mais linda, fica bacana, até passa ali na edição, né? Tem gente aí, tem instalador que tem a manha, tá? Nas edições também. Mas não tem uma legenda legal, né? Não tem uma legenda que desperte o desejo do seguidor de salvar, de marcar, né, de comentar. Então, a legenda, ela precisa condizer com o seu criativo que você está postando. Seria a capa, né, no caso, né? Se pôs uma capa de jornal, assim, que chama a sua atenção, né? Você passa uma de jornal, você bate no olho do jornal, tem aquela frase de impacto ali que vai te chamar a atenção. Então, seria mais ou menos essa legenda também? Ou falei errado? Sim, também. Se a gente está fazendo ali, por exemplo, um post carrossel, a gente pode ter uma capa que vai ser aquele ponto-chave, né? Aquilo que vai atrair as pessoas. E o restante dos posts vai ser, de fato, onde você vai entregar conteúdo. Estar no digital, a gente fala assim que é o famoso marketing de conteúdo, né? Vende mais quando a gente cria
cria marketing de conteúdo. Criar marketing de conteúdo é entregar valor. Então, por exemplo, quantas pessoas têm dúvida se um condomínio pode colocar ar-condicionado? Quantas pessoas têm dúvida se um prédio estrutural pode ter ar-condicionado, porque não pode ter perfurações? Quantos instaladores, refrigeristas estão gerando conteúdos para sanar essas dúvidas? E no caso, esse tipo de informação, ele fica melhor no history ou no feed? Fica melhor em todos os formatos. Todos os formatos? Nós temos que legal. entender o seguinte, gente, pensa em você, hoje, Adriano, né? E em vocês aí que estão, coloca no chat pra gente. Você, o que você vê mais? O que você gosta de consumir mais? Você gosta de consumir mais feed, né? Você gosta de consumir mais Reels? Você gosta de consumir mais stories? Conta pra gente aí no chat, só pra gente saber um pouquinho aí o que vocês gostam de consumir mais. E a gente começa a tomar uma percepção, faz uma pesquisa com as pessoas que você mais convive, né? As pessoas que... Com o seu cliente, quando você vai fazer um atendimento, vai fazendo essa pesquisa. Olha, eu tenho um perfil, né? Eu trabalho com instalação, com manutenção. Você tem Instagram? Convida o seu cliente a te seguir lá dentro, né? E vai perguntando às pessoas para que você também possa tirar ali com a sua audiência uma dúvida. Mas a gente precisa criar formatos. Isso é algo certo. A gente precisa ter roteiro. Roteiro lá nos stories, roteiro lá no feed. E não ficar muito tempo sem postar. Quando a gente fica muito tempo sem postar e a gente entra no perfil da pessoa, a gente pensa que a empresa até fechou.